Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder podcast e hoje vamos falar de mulheres além da pose. Estamos com uma convidada super especial que veio de São Paulo para fazer muito sucesso aqui no nosso Piauí, no seu treinamento, mas também para conversar com a gente aqui no podcast. Seja muito bem-vinda, Josi Girardelli, essa mulher que é fotógrafa, mentora de posicionamento para mulheres, né? Posicionamento estratégico. E eu já começo, Josi, a te receber aqui te perguntando o que é essencial, né, para que uma mulher vá além da pose. Ótima pergunta, Franci. Te agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse podcast incrível. O nome Elas Têm Poder já diz muita coisa, né? E te respondendo a pergunta, o que faz uma mulher ser além da pose? Ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. Que tudo, por onde você olha na internet, você tem pose. Hoje, por um lado, que eu fico muito feliz, as pessoas buscam muito aprender sobre pose. Sim. Mas, para mim, é além da pose. Porque não é só a pose física. Eu acho que uma mulher completa, uma mulher poderosa, ela tem que sim saber se posicionar corretamente, mas não só a pose. É muito de dentro para fora e de fora para dentro. E é engraçado que você sabe que a pose, não sei se você tem essa percepção, ela é uma palavra pejorativa, né? Sim, às vezes as pessoas falavam de uma forma pejorativa. Isso, as pessoas falam, não quero parecer posada. Ou, eu gosto de foto espontânea. Sim. E aí eu falo para as minhas alunas, né? A maioria das fotos que a gente vê, 90% das fotos que a gente vê em revistas, em publicidade, são fotos posadas. São como se fossem espontâneas, mas são posadas, né? Exatamente. Então, por um lado, a gente tira, né, esse peso da pose, mas por outro lado a gente traz a palavra posicionamento, né? Sim, que então, é tão importante, por né? isso a mulher ela tem que ser além da pose, ela tem que ser além do posado, que é o antigo forçado, fake. Por isso que as pessoas têm essa aversão aí à pose, porque a pose há muito tempo, e ainda na mente de muitas pessoas, a pose é um negócio falso. Sim. É forçado, ela está se forçando para ter aquela pose. E, na verdade, não é isso. Mas é muito além da pose. É um conjunto de coisas, né? E você trabalha, o seu público é muito feminino. Mas também tem homens que lhe procuram, eu vi até no seu Instagram. E isso confirma, vamos dizer assim, a importância desse posicionamento estratégico. Exatamente. Ainda mais hoje, né? Que a gente tem aí o celular na mão, as redes sociais que nos ajudam a criar, né, a gerar uma certa autoridade diante daquilo que a gente fala. E muitas vezes, eu mesma participo de movimentos de mulheres, e às vezes eu converso com algumas mulheres, e é uma mulher tão inteligente, é uma mulher tão capaz, é uma mulher empreendedora, mas é uma mulher que, se eu não conversasse com ela e não conhecesse quem ela é, se eu visse assim, ela em algum lugar, eu não ia imaginar o tanto que aquela mulher tem, né, para mostrar para o mundo, para fazer e acontecer. E aí elas são meio tímidas, às vezes não conseguem, sabe, se vestir adequadamente, fazer uma maquiagem, né, que realce a beleza que ela já tem, sabe? E é muito importante. Isso não é, no meu ponto de vista, isso não é frescura, isso não é supérfluo. Não é superficial, né? Na verdade, é o conjunto daquilo que você vai... Eu digo sempre, você vai numa doceria. Às vezes tem ali um doce lindo, brilhante e tal, e um outro meio feiozinho. Aquele feiozinho pode ser uma delícia, mas você vai direto para aquele doce lindo, porque a beleza, ela encanta, não é isso? Sim, nós somos treinados para o belo. Não tem como a gente não pensar nisso. Quando a gente estava aqui conversando e a gente pensa numa mulher poderosa, por exemplo, e aí eu acho que vai totalmente em encontro com o que você falou,
Uma mulher poderosa, para mim, é uma mulher real, mas é uma mulher estratégica. Sim. Por quê? Nós somos treinados para o belo. Então, quando você vê algo belo, aquilo vai te trazer mais credibilidade. Aquilo vai te chamar mais atenção. E muitas coisas, né? Como o exemplo da comida, a gente come com os olhos. Sim. E a imagem hoje é isso. Você chega num lugar, antes de você falar, as pessoas já têm uma opinião sobre você. Verdade. Porque você teve um posicionamento. Então, quando a gente fala além da pose, que você falou da roupa, da maquiagem, é exatamente isso. No curso Além da Pose, no treinamento, a gente tem aulas com maquiadoras, com personal stylist, comigo, para falar de luz, para falar de composição fotográfica, porque aquelas fotos lindas que você vê por aí, seja de paisagem ou um quadro, nós chamamos que elas têm algumas regras de composição fotográfica. Então, o que é uma regra de composição fotográfica? São regrinhas que você consegue deixar aquela foto mais fácil para o seu espectador decifrar ela, como se fosse um mapa para que você pudesse transitar por aquela imagem. Então, você faz uma união de todos esses fatores, além da parte psicológica, Sim, que é porque nós temos importante, muitas crenças. E você falou, fez uma afirmação, que isso foi uma coisa que eu encontrei no início da minha carreira, que me impactou muito, que eu, às vezes, converso com mulheres que têm tanto conteúdo, que são tão incríveis, que têm uma beleza extraordinária. Eu falo que são lindas por dentro e por fora. E aí, elas são tímidas. Ou elas não têm uma autoestima. Ou elas não conseguem se ver de maneira real. Elas não têm segurança. Isso, autoconfiança. Isso, para mim... Autoconfiança. Isso, para mim, foi, no início da minha carreira, talvez foi uma das coisas que mais me causou impacto. Como que uma mulher linda, por dentro e por fora, não era segura? Eu não achava que isso fosse possível. Porque, para mim, a mulher que não tinha autoestima era uma mulher que não se cuidava, ou que não era muito bonita, ou que sofreu algumas questões, estereótipos. Mas uma mulher bonita, com conteúdo, que não tinha autoestima e segurança, eu achava que isso... Nem existia, né? Não existia. Esse foi meu primeiro impacto dentro da fotografia. E aí, como a gente falou, é uma junção de fatores. Então, além do conteúdo, não adianta você estudar. Eu sempre palestro em muitos eventos, e principalmente na área médica, a gente sabe que a área da medicina, as pessoas estudam. Aqui no Piauí, as pessoas estudam muito. Mas na área da medicina, você sabe que tem um longo período de estudo aí. E aí, eu tô lá palestrando num congresso e eu falo, gente, não adianta você estudar igual um super-herói se você não comunicar, se você não se posicionar como tal. Verdade. Porque assim, você pode até chegar em algum lugar, mas você pode deixar de chegar em outros lugares. Pode ir mais longe, né? Muito mais. Então, a autoridade, eu nem falo muito, Francis, só da autoridade dessa palavra. Porque, às vezes, a pessoa não precisa ter autoridade. Por isso que o posicionamento é muito amplo. Tem muitas mulheres, por exemplo, eu até vi em alguns episódios aqui falando sobre as mulheres que têm o masculino muito aflorado. Sim. Então, no Além da Pose, eu trabalho com todos os tipos de mulheres. Ele é um curso que é até difícil de explicar tudo o que acontece lá nesse treinamento, porque eu abordo desde aquela mulher que é travada, que não consegue estar frente às câmeras e que precisa, que sofre muito com isso, até aquela mulher que já se posiciona e quer elevar aquele posicionamento. Quer trazer um posicionamento mais assertivo, mais sofisticado. E aí, assim, nós temos vários tipos de mulheres e lá elas entendem que a necessidade de uma... muitas vezes pode ser diferente da necessidade de outra. Que o biotipo de uma, muitas vezes, é diferente do biotipo da outra. Então, enquanto você tem mulheres tímidas, mulheres que têm muito conteúdo, buscando essa autoridade, essa confiança, você tem mulheres que já têm autoridade, que possuem uma confiança incrível, mas que naquele momento, aquele posicionamento... não está adequado, né? Não está adequado. Ela tem que buscar mais leveza, mais acolhimento. Então, o que é se posicionar corretamente? O que é um posicionamento estratégico? O que é sair bem na foto? O que é se posicionar de uma maneira correta? É comunicar da maneira correta
o que você quer comunicar, o que você precisa comunicar em cada lugar, em cada momento da sua vida. Então, nem sempre é a autoridade, muitas vezes é a leveza, é o Sim. acolhimento. E isso serve não só para o profissional, como para a vida. Verdade. Né? Verdade. Muitas vezes você tá em algum lugar, você tá toda elegante, muito chique. Outra vez você vai querer comunicar, de repente, essa leveza, essa descontração. Tô brincando, né? Tô em algum lugar. Então, é ter essa maleabilidade, né? Essa flexibilidade e estrategicamente, Se né? for necessário, colocada. estrategicamente. Porque qual é a questão, Franci? Eu acho que muitas mulheres não entenderam isso e muitas mulheres, graças a Deus, entendem isso no Além da Pose. Uhum. Eu digo que as mulheres entram lá e não é possível. Não existe uma mulher que entre no Além da Pose e saia igual. Sim. Por quê? Você não precisa aprender a fazer pose o tempo inteiro, a ficar ereta, com a perninha certa, chiquíssima. Nem sempre. Às vezes, você precisa estar mais relaxada, né? E a grande sacada é essa. É você ter liberdade. Significa que você tem que fazer todas as poses diferentes, estar sempre... Tem gente que fala assim, mas é sempre a mesma pose. Mas se você fizer a mesma pose de uma maneira correta, estratégica e bem feita, é isso. Então, às vezes, você quer criar tanto, você se pressiona tanto, e o que talvez a mulher precisa é simplesmente ter a liberdade de entender que quando você está dando uma palestra, por exemplo, quando você está num podcast, eu estou assim, aqui, ereta, com uma postura digna. Porque se eu tivesse assim também, não ia rolar, né? Então... ok, aqui eu tô com uma postura mais ereta. Mas e aí, quando eu tô com os meus familiares, ou quando eu tô brincando com os meus sobrinhos, eu tô assim? São outros quando momentos, você tá com os seus netinhos, o que é mais importante? É o sorriso ou é as rugas? Exatamente. Sorriso. É isso que mesmo. É aquela emoção de verdade. Por isso que eu falo que uma mulher poderosa é aquela mulher de verdade, mas também estratégica. Sim. E tudo isso é uma mulher que tem liberdade de transitar como ela quiser, como ela conseguir e da maneira que ela se sente bem. Quando ela quiser ser mais estratégica, ela poderá ser, porque ela tem conhecimento para isso. Legal, muito bem. Olha aí, mulheres que estão aqui nos assistindo. Se você gosta desse tipo de tema, se você está achando interessante, aproveite, já compartilha com as amigas, né? Já deixa teu like, teu comentário, isso ajuda ao algoritmo do YouTube entender que isso é um assunto relevante, tema relevante, e ele vai levar para mais mulheres. Quero aproveitar aqui e agradecer as empresas que apoiam esse podcast, os postos full, que são postos de qualidade, que valorizam muito também essa força feminina, por isso estão aqui com a gente. Os postos full, eles existem aqui em Teresina e também no Maranhão, em Caxias e Presidente Dutra. Quero também agradecer a Discar Distribuidora, outra empresa que acredita na força feminina, que está com a gente aqui desde o início. E, enfim, é por conta dessas empresas, de patrocínios como essas empresas, que a gente está aqui trazendo mulheres incríveis, como a Josi está aqui agora, para contar, mostrar para o mundo. Eu digo que aqui é uma grande plataforma de lançamento de mulher para o mundo. Né? Porque o YouTube, ele está no mundo. A internet é do mundo. Então, você está aqui conversando com a gente hoje, mas pode ter uma mulher lá no Japão, lá em Portugal, em qualquer lugar que goste desse tema, que tenha acesso ao podcast. Aproveito também para pedir a você que ainda não está inscrita no canal, se inscreva no canal. Né? Vamos levar essa mensagem para mais e mais pessoas, porque o intuito aqui é despertar o poder da mulher. Porque eu acredito que cada uma de nós realmente já tem esse poder. Como você faz no seu curso Além da Pose, no seu trabalho como fotógrafa, é despertar o poder dessa mulher. Que ela tá lá. Ela só não sabe que tá, né? Que tem. Exatamente. E aí você vem com a sua informação, com a sua, sabe? Com a sua expertise. E você mostra para essa mulher que ela tem esse poder e de que forma ela pode usar. Eu acredito que é assim, né? Que cada uma de nós vai aí fazendo o nosso trabalho aí do mundo, né? De Deus para o mundo, que eu digo muito. Cada uma que vem
também é um canal de luz. Porque pode ser que agora tem uma mulher ali assistindo que ela não acredita muito, né? Que ela é bonita. Tem a história do fotogênica, então, que eu até vi lá um story seu. Né? Muito interessante essa história. Eu mesma, quando eu era criança, eu já contei algumas vezes aqui, eu ouvi um dia a minha mãe dizer que a minha irmã mais nova do que eu era fotogênica. E que eu não era. Ai, meu Deus. Então, eu tomei aquilo pra mim e eu passei um tempão que eu não tirava foto. Eu não gostava, porque eu achava que eu ia ficar feia nas fotos. Nossas crenças. Aí, quem me tirou essa crença foi o meu marido, que foi o meu primeiro namorado. Então, quando ele gostava de tirar foto, e aí quando ele andava, a gente estava junto e tudo, ele ficava tirando foto e eu me escondendo, que eu não queria tirar foto. Olha e aí isso. ele começou a me mostrar as fotos e dizer, olha aí como tá linda. Olha aí, não sei o quê. Aí eu comecei a gostar de foto. Que então, legal. eu hoje amo tirar foto, tiro foto toda hora. Já fiz vários ensaios, porque eu destravei, eu ressignifiquei aquilo. E é libertador. Né? E é libertador. Então, o trabalho que você faz, né, tem muito disso. Traz de, muito às vezes, disso. mostrar para essa mulher, quando ela se vê ali bonita naquela foto, quando você fala da pose, do que ela pode fazer, do que ela pode vestir, que valoriza, da maquiagem, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso faz renascer aí uma poderosa dentro dessa mulher. Uma metida, como você fala, né? Adoro todas as metidas. Eu até ganhei minha bem. canequinha hoje, metida. E faz todo sentido. Tem muitas mulheres assim. E quando eu falo do fotogênica, né? Eu brinco, depois eu conto a história do fotogênica. Mas, assim, tem muitas mulheres... Quando eu falo que é de dentro para fora e de fora para dentro, é porque a gente tem as nossas crenças limitantes. Sim. De uma maneira que a gente foi acreditada ou desacreditada, ou às vezes um comentário, e como é legal pessoas que podem também inverter a história e nos Sim. ajudar, né? E eu brinco, Franci, que é assim, ó, hoje em dia, você falou, né? Eu amo foto. Hoje em dia, ainda tem pessoas que falam, eu odeio foto. Uhum. Primeira coisa, essa pessoa, ela odeia a foto, não é que ela odeia a foto, simplesmente. Ela odeia a foto por algum fato. Sim. Ou foi um ensaio que não deu certo, eu brinco que algum fotógrafo traumatizou, a gente tem o poder de ajudar e de traumatizar também. Ou foi uma fala, ou foi como ela se viu, ou é algo que ela olha para ela e não gosta nas fotos. Ou é uma distorção de imagem. Verdade. Então, assim, só que temos um problema aí. Hoje em dia, Franci, se você é uma pessoa que odeia foto, vou falar direto aqui para essa câmera. Hoje em dia não tem como odiar a foto. A gente não tem mais essa possibilidade. A não ser que você queira viver numa bolha. Uhum. Por quê? A família, às vezes, gosta de foto. Então, assim, o seu marido, ele gostava, ele queria tirar algumas fotos... E em muitos momentos ele deveria ficar triste de não ter você ou ter ali você se escondendo. A família gosta de foto, o profissional precisa de foto, vídeo, você precisa comunicar o seu trabalho. Sim, muitas verdade. vezes é difícil, é pesado, mas você precisa. Hoje, a rede social é nossa vitrine digital. Verdade. Não tem como fugir disso. Então, que a gente transforme essa rede para o bem. Igual você falou do YouTube. Quantas pessoas no mundo podem estar vendo? Quando a gente fala, né? Dica boa é dica compartilhada. Verdade. Então, pega essa dica, manda para coleguinha. Quantas vezes, Franci, não tem aquele grupo de mulheres que aí tira várias fotos e aí tem uma ou mais que uma que fala, não gostei. Não gostei, não gostei. Tem umas que dizem, tá, pode postar, não gostei. Mas tem umas que falam, não vai postar porque eu não gostei. É ruim, né? Mas assim, eu entendo, eu entendo a que gosta de foto e eu entendo a que não gosta ou que se sente mal. Só que essa que se sente mal, ela precisa trabalhar isso. É verdade. Porque o mundo hoje é necessário e não adianta falar que, porque eu não gosto e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque as suas amigas são impactadas, sua família é impactada, teu profissional é impactado. Então, você precisa trabalhar isso. A parte boa é que tem como trabalhar. Muitas vezes é de dentro para fora e muitas vezes é de fora para dentro. Como você falou, muitas vezes você fez vários ensaios. Eu vou te contar uma história de como que o Além da Pose surgiu. O Além da Pose eu já tinha. Na pandemia eu criei um curso e mas eu tinha esquecido ele um pouquinho.
E me dedicando aos ensaios e essa coisa, né, das pessoas pegarem, às vezes, a câmera e falar assim, nossa, não parece eu. Josi, o que você fez? Ou você vê a evolução das clientes. Eu sempre muito encantada com isso, porque eu realmente descobri numa transição de carreira que a fotografia é o meu propósito de vida e o curso Além da Pose mais ainda. Antes de você ser fotógrafa, você trabalhava... Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro. Então, foi uma Mas nessa época já gostava radical. de tirar foto? Já. Vou te contar a história. E aí, como que surgiu o Além da Pose? Uma cliente e amiga daqui de Teresina, o Além da Pose surgiu aqui em Teresina. Que legal. E ele se chamava Pose, de dentro para fora e de fora para dentro. O que acontece? Essa amiga e cliente, depois de 3, 4 ensaios comigo, ela viu a evolução dela. E eu vejo essa evolução em muitas clientes. Ela viu essa evolução dela, tanto nas poses, quanto na comunicação, como no jeito dela se ver, de se amar. E ela disse, Jô, você precisa ensinar isso para as pessoas. Legal. E eu falei, é? E aí, a gente criou o Pose, que era um período só. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, eu que vim do mercado financeiro, trabalhei 15 anos no mercado financeiro, e aquilo não estava mais trazendo a pessoa que eu gostaria de ser. E naquele momento da transição, quem faz transição, quem pensa numa transição de carreira, eu era muito feliz no mercado financeiro. Mas quando você pensa numa transição de carreira, passa filmes na sua cabeça, tá, mas o que eu vou fazer? Muitas mulheres que passam por uma transição de carreira acham que não conseguem fazer outra coisa. Verdade. E aí, eu pensei... Eu fiz um curso de modelo com 11 anos. Eu sempre gostei de câmera, sempre conversei muito com os fotógrafos. Sempre gostei do do tratamento da foto. E aí, eu olhei... Um dia, eu vi um ensaio de uma grávida, de uma gestante. É muito engraçado essa história, porque eu faço alguns ensaios de gestantes... Não faço muitos, mas todos que eu faço são realmente muito especiais e muito bonitos. E aí, eu vi um ensaio de uma gestante lá no Sul. E ela tava com um vestido branco, na beira de um rio, num parque, com uma bota marrom e um chapéu. E eu olhei aquilo, Franci, e falei assim... As minhas fotos, eu busco muito que elas sejam atemporais. Você vai ver isso. E eu olhei aquela foto, eu não sou mãe... Nunca fiquei grávida. Eu olhei aquela foto, mas eu pensei, daqui a alguns anos, ela vai olhar essa foto do mesmo jeito e vai dizer, claro, o intuito principal é a gestação, né? É um momento muito especial, é isso que a gente tem que entender também, que a fotografia tem que captar alguns momentos, mas ela é uma mulher. Ela é atraída pelo belo. Então, será que ela vai olhar essas fotos daqui a um tempo e vai dizer, nossa, que linda, né? Eu me amava grávida e tal. Ou será que ela pode olhar, ver a principal motivo, mas pensar, nossa, eu podia ter escolhido um negócio diferente. Eu podia ter escolhido outro cenário. Poxa, por que a pessoa que foi tirar minhas fotos não me falou que talvez um vestido branco de renda não combinava com uma bota marrom? E foi ali que eu decidi ser fotógrafa. Porque eu pensei assim... Eu sempre fui muito da excelência, mas eu pensei, gente, ela pagou por esse ensaio. Essas fotos, elas deveriam permanecer para a vida e com escolhas que são atemporais e para a vida. Então, interessante. Eu tive a ideia na transição de carreira, com várias coisas na cabeça, de virar fotógrafa, porque eu vi um ensaio de gestante que, na minha opinião, as escolhas não estavam corretas. Legal. Então, assim, olha, quando a gente tá... Às vezes atenta, né? Presente para o que está acontecendo ali, vem a ideia. E você buscou essa nova profissão a partir de algo que você já tinha uma habilidade de alguma forma. Sim. Que você já gostava, gostava de ver ali o tratamento da foto, como você falou. Então, às vezes, a gente nem sabe que sabe fazer alguma coisa. Né? Que, lógico, a gente vai se aprimorando, a gente pode aprimorar, mas... A gente tem muitas habilidades que às vezes não utiliza, ou não acredita que aquilo pode se transformar num negócio. Ou às vezes está numa zona de conforto. Então, uma coisa que eu sempre falo é, pense fora da caixa. Como que você vai aprender a fazer uma pose diferente sem pensar fora da caixa? Porque, assim, a vida inteira você fez daquele jeito. E aí mas agora você descobriu que o jeito que você fazia ressalta algo no teu corpo, por exemplo, que você não gosta. Então, você vai ter que começar a pensar fora da caixa e junto com técnica e conhecimento, você pode mudar. Mas
já estava lá essa tua inquietação. Uhum. Você falou das mulheres poderosas e eu brinco que eu amo trabalhar com mulheres normais. Uhum. Só que pra mim, por que eu falo normais? Porque pra mim nenhuma mulher é normal, Franci. Fazer tudo o que a gente faz, se desenvolver, ser mãe, cuidar de tudo que a gente cuida, nós somos super mulheres, super poderosas. Então, assim, e o que essas mulheres estão? Buscando conhecimento e buscando aprimorar algo que pode já estar ali. Sim. Ou que você tem que pensar um pouco fora da caixa para descobrir que aquilo podia ser um negócio. Para descobrir, o mecanismo é o mesmo, Franci. Para você mudar de carreira, para você fazer uma pose nova, para você sair da sua zona de conforto. O mecanismo é o mesmo. Você tem que buscar conhecimento certo, no ecossistema certo. Andar com as pessoas certas, né? Então, assim, a gente estava falando do quanto o podcast traz aqui mulheres incríveis e mulheres de segmentos diferentes, com histórias diferentes, e que a gente aprende. É muito gostoso ver, assim. E é muito legal o que você faz, porque você nos possibilita conhecer as histórias de muitas mulheres talvez as outras mulheres não teriam acesso. E o quanto a gente aprende aqui nesse podcast, né? Não é só você que aprende, né, Franci? A gente Todo mundo aprende. que tá assistindo pode tirar ali uma... Por exemplo, quem tá assistindo agora esse aqui, né? Que de repente não gosta de fotografia ou nem valorizava tanto. Já vai ver com outros olhos. Já vai dizer, então isso é muito importante, porque isso pode, né, transformar a vida de uma mulher. Uma mulher que às vezes não se acha bonita o suficiente, ou não se acha, sei lá, poderosa o suficiente, que ela vê ali uma foto bem tirada. Eu tive uma experiência, agora eu lembrei, de fotos péssimas. Ai. Mas faz muito tempo, foi no meu casamento. O fotógrafo era um familiar, né? Que tinha chegado do Rio e tal, dizia que era fotógrafo e tal. Só que as fotos ficaram horríveis. Não tinha luz. Ficou péssimo. As escolhas não foram E aí eu nem tive álbum de casamento. Eu não tive álbum de casamento. Mas olha como é sério eu isso. não mandei fazer álbum de casamento. Aí, nos 30 anos, que eu tenho 34 anos de casada, nos 30 anos de casamento, né? Que a gente fez 30 anos, a gente fez um outro casamento. Aí, nesse, a gente fez as fotos adequadas. Ai, que bom. Aí temos uma lembrança. Eu tenho uma foto de casamento, porque é bom, eu adoro ver foto. É muito especial, porque eu gosto de ver. A nossa memória, nós temos de convir que a nossa memória, ela não guarda tudo que nós gostaríamos que ela guardasse. Então, as imagens são muito importantes, né? E que bom que você teve essa experiência. A outra oportunidade, né, de ter. Porque o primeiro, eu disse, eu não vou mandar fazer álbum e tudo com as fotos dessas. Aí não mandei. Mas olha que legal. A sua história me lembrou outra história. Quando eu estava reformulando o Além da Pose, então eu comecei a fazer aqui em Teresina e hoje ele cresceu para vários estados, inclusive em São Paulo. E eu lembro de estar atendendo uma cliente e ela me falando assim, eu falei, olha, eu preciso estruturar ele, mas o curso ele demanda muito, né? E ele é presencial e é uma coisa que eu sei que em algum momento ele terá a versão digital, porque eu quero chegar a mais pessoas, mas enquanto eu puder e as pessoas aproveitem essa oportunidade do presencial. E aí eu falei para ela assim, não, eu vou fazer uma turma aqui em São Paulo, mas São Paulo, muitas vezes, você tem uma oferta muito grande. Então, para quem gosta de conhecimento e de ecossistema de qualidade, você pode escolher. Só que aí você tem que escolher, porque né, um dia você consegue em uma coisa, não em 2, 3 cursos. E aí eu falei, não, mas eu vou estruturar, mesmo São Paulo sendo um pouco mais complicado as datas, eu vou estruturar. Mas... Aí ela me olhou e falou assim, Josi, você não sabe o quanto, pra mim, e era uma médica, uma pessoa super linda, se posiciona bem. E ela disse assim, você não sabe o quanto faria a diferença pra mim eu ter acesso a um curso desse para que eu pudesse não errar em momentos especiais. Aí eu, como assim, doctor? Eu chamo elas de doctor. Me explica. Ela disse assim, olha, no aniversário do Lorenzo, o filho dela se chama Lorenzo, o ano passado, o meu cabelo e a roupa que eu escolhi fizeram com que as minhas fotos ficassem
terríveis. Então, era aniversário do meu filho e toda hora eu estava com meu cabelo para frente na hora da foto e com a pose errada, com a roupa que eu tinha escolhido. Ou seja, é um tipo de trauma. Ali começa, porque você olha a foto do seu filho, você quer... Só que você é uma mulher. Nós nos importamos com algumas coisas e tá tudo bem. Tá tudo bem se a mulher quiser fazer uma pose assim. Tá tudo bem se ela quiser esconder uma coisa que ela não gosta muito. Sim. Por exemplo, no caso dela, não gostava do braço. E assim, 90% das mulheres não gostam do braço. E tá tudo bem. É por isso que... Gente, eu não gosto do meu braço. É por isso que eu vim de manga. Aqui, quando eu venho sem manga, eu fico todo tempo assim, preocupada... Prestando atenção como é que eu boto o braço. Exatamente. Pra não ficar aquele braço... Exatamente. E aí é o que eu falo da liberdade, Franci. Aqui, o correto e vai ser bom para a nossa conversa que a gente fique se preocupando com o braço? Não. Ou seja, é melhor ficar nós mais podemos à vontade. ter escolhas melhores para que a gente tenha mais liberdade em focar no que a gente tem que focar. Verdade. E aí, essa história nunca saiu da minha cabeça e eu falei, não, realmente... o além da pose, ele vai muito além da pose. Então, não é só nos quesitos que eu falei aqui, mas é o que te traz, né? No caso dela, o valor disso era ter a liberdade de olhar as fotos e ter a segurança de que ela escolheu da maneira correta. No seu caso, que foi uma infelicidade e o fotógrafo talvez não foi adequado, né? Porque até tem isso também, né? Cada fotógrafo, às vezes... eles se especializam em determinadas áreas e tal, não é isso? Isso é muito legal. Nós temos aqui, em Teresina, fotógrafos incríveis. Incríveis. E eu sempre gosto desse ecossistema. Acho que tem espaço para todo mundo. Indico fotógrafos daqui. Assim como eu indico fotógrafos daqui, eu acho que toda mulher não precisa depender só do fotógrafo. Porque, às vezes, se você tivesse um conhecimento lá atrás, você poderia ter ajustado algumas coisas mesmo que o fotógrafo não fosse... Verdade. Não tivesse tanto conhecimento. Mas, por exemplo, a gente tem fotógrafos de casamento, fotógrafos de eventos. Gente, eu falo assim, ó, paguem bem para esses fotógrafos, viu? Aliás, paguem bem para todos os fotógrafos, mas os fotógrafos de evento, eles fazem um trabalho, além do trabalho braçal, que muita gente não imagina, é um trabalho muito difícil, porque a foto de casamento, a foto de evento, ele tem que pegar a emoção. Só que esse fotógrafo, diferente de mim, ele não tem domínio da cena. Então, olha a dificuldade que ele tem. Ele tem que tirar leite de pedra. Verdade. Porque ele vai ter que pegar a emoção, a essência, sem dirigir a cena. Eu faço ensaios, então eu tenho domínio. Eu tenho a parte boa que eu posso... E aí, graças a Deus, eu tenho bastante conhecimento para isso. Porque se eu não tivesse conhecimento de nada, adiantaria. Mas eu posso ir lá, arrumar a sua mão. Ajustar alguma coisa, né? Por que fazer a mãozinha assim e não a mãozinha assim? O que comunica? Agora, aí você tem um fotógrafo de evento que às vezes vai fotografar um corporativo. Muitas vezes isso não vai dar certo. E aí você tem um fotógrafo de ensaio ou corporativo que não vai desenvolver o mesmo trabalho que um fotógrafo de evento. Ele pode ter conhecimento de algumas técnicas de luz, mas é diferente. Verdade. Então, a escolha de um bom profissional para aquilo que você deseja é igual fotografar criança, família. Você já fez algum ensaio em família? Já. Com criança? Com criança... Acho que não, ele já era o maiorzinho quando a gente fez. Fizemos, mas não era criancinha bebê, era criancinha maior. Eu faço alguns. No meu estúdio, eu faço até 4 pessoas com as crianças. Franci, é muito difícil porque fotografar eles correm pra lá, pra cá. E às vezes eu falo, deixa a criança ser criança. Mas não, às vezes a gente quer... A mãe, muitas vezes... Eu não tenho essa noia, mas assim, às vezes você quer que a criança faça uma pose. Gente... Ela tem 2, 3 anos. Ela não aguenta estar ali. Ela não vai fazer. Então, assim, a pessoa que fotografa criança, quanto mais ela for especializada nisso, em família, mais a gente vai ter a possibilidade de ter um serviço de qualidade e chegar no que a gente quer. E o que você falaria para uma mulher que nunca fez um ensaio? Vamos dizer, né? Nunca recebi essa pergunta. Pois é, porque, olha, eu me lembro do meu primeiro ensaio mesmo, assim, eu achei tão legal, eu me senti assim, uma modelo. É legal, mas existe sim, muitas mulheres que nunca fizeram ensaio. Eu acho que existe.
Eu acho que existe. Né? Um ensaio mesmo, assim, se produzir, para ir lá naquele dia fazer aquela foto e tal. Então, muito eu acho que vem essas mulheres que nunca fizeram dessas crenças Uhum. e de ser uma coisa superficial. E aí, é para mulheres, mas eu tenho certeza que alguns homens assistem o podcast. Sim, Depois eu vou dar um assistem, sim. recado logo, A gente logo para tem os homens que assistem o Eu podcast. vou dar um recado para os homens, viu, homens? Escutem o pessoal do estúdio aqui também. O que acontece? Uma mulher que nunca fez o ensaio, eu diria que... Eu acredito que essa mulher, ela tem muitos medos dentro dela. Porque a mulher que não tem os medos e que se ama de verdade, ela já fez um ensaio. Nem que ela tenha feito este ensaio, ela e uma amiga, as duas ali, não é isso? E assim, o que é legal do corporativo? Hoje eu faço muito ensaio corporativo. Eu faço um mix, né? Eu gosto de trazer o corporativo não só da maneira quadradinha. Mas o corporativo, ele faz com que essas mulheres que nunca fizeram ensaio, a porta de entrada delas pode ser um corporativo. Sim. Mas o ensaio corporativo é totalmente diferente do ensaio pessoal ou desse mix que eu gosto de fazer. O ensaio, ele te possibilita ver as muitas mulheres que existem dentro de você. Verdade. Gostei. É verdade, porque eu fiz o ano passado, eu adorei. O fotógrafo é daqui. E ele era muito... Ele soube conduzir muito bem, muito divertido, a coisa toda. Então, tem um que eu tô mais séria, tem outras fotos que eu tô mais brincalhona. E é muito interessante. Então, existe todas essas mulheres e você dentro da gente. Consegue ver que nesses ensaios, provavelmente, você vai ver mulheres diferentes. Sim. Existem muitas mulheres dentro da gente. É. No início da minha carreira, eu criei, até existe ainda o Instagram, que chamava... um projeto... que é o meu ensaio pessoal, que eles chamam Mulheres by Mulheres. Uhum. No início, a minha intenção era que mais de uma fotógrafa, por exemplo, 2 mulheres fotografassem a cliente, outra mulher. Então, Mulheres by Mulheres. Por quê? Está envolvida muitas mulheres. E dentro de nós existem várias mulheres. Quando eu faço Mulheres by Mulheres, e a gente usa 3, 4 looks, enfim, a gente faz várias cenas... Eu começo a passar as fotos na câmera, e aí eu passo várias e tal. No final, quando eu passo todas, e eu falo... Você percebe que tem várias mulheres aí? Porque tem a mãe, tem aquela que é mais doce, tem aquela mais empoderada, mais séria, tem uma mais sexy. Então, é uma misturinha. A gente tem todas essas mulheres dentro da gente. Verdade. Só que em cada momento, às vezes algumas estão mais afloradas. Sim. E outras mais adormecidas. E em cada momento da nossa vida também. Então, quando eu criei o Mulheres by Mulheres, qual que era a ideia, Franci? Era que eu fosse fotografar mulheres em casa. Isso, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito. No seu canto, eu tenho muito esse negócio. E eu acho que a maioria das mulheres tem. Então, eu acho mais confortável. Inclusive, mulheres que se sentem mais tímidas, mais travadas. Sim. E a ideia é, quando eu mando as perguntinhas para as minhas clientes, é entender qual é a fase de vida dela. Então, no ensaio pessoal, eu pergunto se ela tem hobbies. Eu pergunto se ela quer fazer fotos de lingerie ou de biquíni. Hoje em dia, né, tá muito em alta o boudoir, que é um ensaio mais sexy, mas eu gosto dessa misturinha. Por quê? Tem uma fase da vida, Franci, que a gente tá mais... agora eu quero fazer yoga. Sim. Tô curtindo yoga. Não, agora eu quero fazer beach tênis. Não, agora nasceu a minha vontade de ser mãe. Agora eu quero cozinhar. Ou, às vezes, para quem é mãe, sabe que tem um período... E eu sei pelas minhas alunas e clientes que tem um período que você meio que só vira mãe. Verdade. Isso também tem que tomar cuidado. E no ensaio, a gente consegue trazer de volta essa mulher. Ela olhar e falar, opa, eu não sou só mãe. Não que mãe seja seja pouco, né? Mas você tem várias mulheres dentro de cada mulher. Então, legal. Você trazer essas memórias, e aí você olha lá atrás para um ensaio e fala... Nossa, eu gostava disso. Pois é. Onde foi que eu perdi? Nossa, eu gostava de ler. Então, tem memórias muito boas. Eu vejo... Já fotografei mulheres aqui com discos. Sim, vinil, né? Vinil. Eu já fotografei mulheres com violão. Eu já fotografei mulheres tomando o seu café. Às vezes eu chego no ensaio e falo, você gosta de café? Nossa, eu gosto muito de café.
Eu falei, você tem algum ritual? Ah, eu tenho, eu acordo, eu leio o meu devocional e o meu cafezinho. Esse é um momento que é para mim, as crianças não acordaram ainda. Eu falei, e você já pensou em fotografar isso? Nunca pensei. E aí você tem uma imagem com significado, com essência, e é uma imagem atemporal. Legal, que não vai se perder. É um olhar feminino, né? É um olhar, assim, bem profundo e detalhista de uma fotógrafa, porque vocês estão vendo aí, não é só a foto. Não. É muito além. É muito além. Na verdade, só faz sentido para mim se for além. É. Então, há pouco tempo, há um mês mais ou menos, né? Agora, no mês das mães, eu não estava mais fazendo muita família. E o corporativo nos suga, né? Sim. Assim como eu acho, porque eu não tenho experiência, mas que ser mãe te consome, nós temos toda essa parte da mulher do corporativo que tudo é trabalho. Uhum. E a vida é feita, a vida se resume em trabalho e carreira, né? A gente tem essa polarização às vezes. E aí, no meio de tudo isso, eu quase não tinha mais vaga na minha agenda. Eu falei assim, eu vou abrir esse dia porque eu vou fazer mães. Como assim, Ju? Você vai fazer mães? Tipo, 2 semanas antes eu abri a agenda para fazer mães. Eu falei, eu vou, porque isso faz parte da minha essência, do meu propósito. E que bom que em algum momento eu me dei conta disso. Eu falei, gente, eu fotografo tanta gente. Eu vejo tanta gente se arrumar para fazer o corporativo, pensando no cliente, pensando na comunicação estratégica de imagem para o corporativo. Eu vejo mães, ou às vezes filhos e filhas, colocando tanta energia no corporativo. E o amor mais lindo desse mundo tá sendo registrado? Uma vez eu fotografei uma família aqui com uma senhorinha que era a bisa das crianças. Depois que eu fotografei, na verdade, aconteceram 2 casos aqui em Teresina. 2 famílias. Alguns meses depois, essas senhorinhas faleceram. E aí, eu recebi mensagem da família me agradecendo porque deixou registrado, né? Sabe que a gente fez isso com o nosso... A gente tinha o Jack, que era um cachorro de estimação. Ai, eu adoro. Um Golden. E aí, ele já estava apresentando sinais de uma doença que ele teve séria e tal, e que veio a falecer. Então, ele estava ficando já meio assim, ficava doente, ficava melhor e tal. E aí, a gente resolveu, eu tive a ideia de fazer um ensaio da família. Era época de Natal. E a gente fez... E ele participou do ensaio. E aí, a gente eternizou, né, o Jack ali com a família. É isso. A gente fez... ficou lindo. Fotos de Natal e de Réveillon. E aí, ele nunca tá lá. será esquecido. Ele tá lá no álbum, lá em cima lá da mesa da sala. E a gente eternizou ele, porque foi ele que fez a gente... Eu, por exemplo, eu tinha medo de cachorro. Olha. Eu tinha muito medo. E aí, o meu filho... Eu tenho 3 filhos. E eles sempre queriam ter cachorro e tal. E eu dizia, não sei o quê. E aí, uma época, meu marido comprou um. E aí, eu fiz ele dar o cachorro, porque ele não estava certo. Enfim, aí quando o meu filho mais velho estava adolescente, ele, por conta própria, com o dinheiro dele, lá da mesada dele, ele comprou um Golden. E aí, não teve como dizer não. Aí, chegou lá em casa, o bebezinho Golden, né? Meu Deus. E aí, meu Deus, aí quando ele era bebezinho, ele fazia xixi na casa e tudo, e eu ficava zangada, e brigava, e com medo, e subia nas cadeiras, eu dizia, Tiago, quanto foi esse cachorro? Eu vou te dar o dinheiro, vende esse cachorro. Mãe, a senhora é má, ele é uma criança, ele vai aprender e tal. Enfim, foi com o Jack que eu perdi o medo de cachorro. Ele conquistou. Ele dormia no nosso quarto, quando ele não estava no quarto do meu filho, que meu filho saía e tudo, ele ia lá pro nosso quarto, ele batia assim a patinha na porta e entrava e ficava quietinho lá, deitado. Ele era muito educado. Então, eu aprendi a gostar de animal, perder o medo de cachorro com o Jack. Então, assim, é muito interessante, às vezes, as coisas que vão acontecendo, as fases, como você falou, né? E aí, a gente... resolveu, ele virou o bebezão da casa, todo mundo que... Ele se perdeu 2 vezes, saiu de casa, a gente ficou louco, correndo atrás dele, até encontrar. Então, a gente eternizou... Olha quanta história tem aí. A gente eternizou ele na foto, né? E tá lá na sala. É muito legal, assim, a gente, né, registrar esses momentos, né? Das crianças, quando estão pequenas. Aquele momento lá, os 15 anos da filha...
Enfim, tudo. É muito e a importante. gente, como mulher, por exemplo, hoje eu vivo a fase da mulher que já criou os filhos, né? Que já a carreira já tá legal e tal. E aí, eu comigo mesma. Isso é muito Né? legal. Eu tenho muitas clientes, 40 a mais, que se Sim. dão os ensaios de presente. Sim. Só que é interessante. Isso acontece em algumas regiões mais do que outras. Por exemplo, isso acontece aqui. Então, aqui eu tenho bastante ensaio pessoal. Em Brasília. Em Brasília, eu faço mais ensaio pessoal do que corporativo. Só que em São Paulo, eu faço mais corporativo do que pessoal. Lembra que eu falei? Da Sim. mulher e da polarização. É. E olha que engraçado, França. Eu tenho muitas alunas e clientes 40 a mais que falam assim: eu tô vivendo a melhor fase da Sim. minha vida. E essa mulher se registra, se gosta ou resolve, tá? A fim Sim. de resolver. Sim. Então, é a gente pegar tudo isso e ver o que a gente pode aprender, às vezes, um pouquinho antes. Sim. E não perder. Não né? perder essas E fases. hoje a fotografia, olha, legal as histórias que você contou. Eu acredito em uma fotografia que é para eternizar. Sim. Eu acredito nessa fotografia. Eu faço muito corporativo, que não deixa de estar eternizando, Momento, né? mas é uma visão, eu diria, mais fria. Uhum. Eu acho que o corporativo, as pessoas, elas fazem porque tem que fazer. Sim. Então, eu tento trazer dentro daquele corporativo o melhor que eu posso, dentro da essência da cliente. Uhum. Isso é muito importante, para que aquilo também seja atemporal. Mas as pessoas estão esquecendo da fotografia como algo que fica no eterno, Uhum. como uma lembrança. A gente está deixando, com essa questão de tipo... Aquilo que eu falei, né? Não tem como não ter hoje imagem, fotografia, vídeo. Hoje a gente vive esse momento, né? Diferente do passado, que muitos às vezes não tinham acesso. Hoje todo mundo tem acesso e todo mundo tem um celular na mão. Verdade. Só que aí está esquecendo daquela foto que é eternizada. Por isso que você falou, os ensaios de família, os ensaios com as crianças que crescem rapidamente. Porque assim, você tira muitas fotos. Mas aí, quando você vai olhar no teu celular, o que eu acho lindo, porque a fotografia é um momento ali, você pode pegar vários momentos. Mas o quanto que você tá eternizando aquela foto que tá aí na palma da tua mão? Qual é o valor que você tá dando nisso? É complicado. A minha mãe mesmo, ela ama as fotos mesmo, ela se zanga, porque ela diz, cadê? Vão imprimir essas fotos? Porque ela quer o álbum, né? Ela quer o álbum. E eu também tenho alguns álbuns lá, porque realmente é bom folhear. Eu gosto muito. Eu tenho várias caixas de fotos. Fotos de todo jeito, foto mal tirada, mas tem também as fotos que a gente se organizou para tirar e tal. Isso. E esse se organizar para tirar não vira um momento? Porque para você, às vezes a gente tava falando de criança, né? Olha só, é muito mais complexo. A gente tem a mulher, a gente tem a família, a gente tem a carreira. Quando você separa um dia, muitas vezes o marido não gosta de foto. Sim. E aí você tem que se organizar, fazer um bem bolado ali com o marido, né? E aí você vai lá e registra. Mas talvez você não teria aquele registro daquela maneira com todo mundo junto. Às vezes a família é grande, tem foto só separada. Quando vai pegar, não tem todo mundo junto. Quando tiver todo mundo junto. Exatamente. O corporativo hoje sai mais fácil. Por que a gente faz aquilo que a gente é meio que obrigado a fazer? E por que a gente não se dá valor? Não se presenteia, né? Não se presenteia. Aí você tem aquela mulher hoje que começa a olhar para ela mesma e começa a entender que ela pode sim se dar, se cuidar. E eu tive uma amiga que fez um ensaio. Eu fiz corporativo... Uma amiga assim, sabe? Aquela amiga profissional, aquela amiga que te dá os melhores conselhos. Aquela mulher realmente incrível, só que rígida. Uhum. Essa amiga, eu dei um ensaio para ela. E ela joga golfe. Depois do ensaio, ela mudou. Que bom. Ela conseguiu se ver. Ela conseguiu trazer aquele carinho para ela mesma. Que antes do ensaio não era possível. Legal. Então, o conselho é esse, que a gente busque eternizar essas imagens, nos eternizar, não só nossa família, mas a mulher, e que busque realmente melhorar, né? Nesses ecossistemas, trabalhar suas travas. Eu acho muito importante a gente trabalhar as nossas travas. Com certeza. E os homens, né? Sim. Os homens, eles precisam ajudar, viu?
Por quê? O que o homem tem que entender, Franci? Porque que bom que você tem um marido que não é assim, eu tenho um noivo que não é assim. O homem, eu sempre falo pra mulher, primeira coisa que a gente tem que negociar com o homem. Quando a gente quer uma foto mara, a primeira dica é negocie. O que é esse negocie? O homem, a via de regra, ele não tem muita paciência pra tirar foto. Verdade. Tá? Mas nós temos que pensar que não é, muitas vezes, uns têm menos, outros têm mais. Mas Sim. assim, ó, ninguém aguenta, Franci. Aquela mulher que pede pra tirar 200 fotos e não gosta de absolutamente nenhuma. Eu tenho uma amiga que ela é muito... Ela pede pro marido fazer um monte, coitado. Ele faz, aí ela vai olhar... Mínima... Não, essa ficou torta, essa ficou não sei o quê. Aí ele fica com mais... Essa amiga tem que fazer o além da pose. É, né? Pra ela entender a liberdade e parar de dar cobrança com ela mesma e entender o que ela consegue resolver ou não. Então, aí esse homem não vai ter paciência. Vai dar briga. É. Então, primeiro você tem que negociar. Tipo, ó, amor, eu preciso dessa foto. Você começa a negociar 2 dias antes. Aí você faz uma coisinha aqui, outra ali agora. Então, você lembra? Eu preciso que amanhã você se dedique. Então, tem essa negociação que eu acho que é super saudável. O outro ponto é a mulher fazer o além da pose e se entender. Sim. Porque as nossas noias, porque não gosta do braço, porque não gosta do nariz, porque não gosta da papada, o homem não tem nada a ver com isso. Verdade. Pelo contrário. Ele tá lá fazendo toda a boa vontade, tirando a foto. Ele tá ali te ajudando, né? Então, para que ele se tenha um pouquinho de paciência, ele já tá tentando te ajudar. O terceiro ponto, homens, vocês têm que entender que hoje a foto e vídeo é uma ferramenta de trabalho. De trabalho, de muitas mulheres. Então, assim, não trave essa mulher. Pelo amor de Deus. Assim como a gente destrava muitas mulheres, não trave essa mulher. Não é superficial, porque tem homens que acham que a mulher só quer fazer foto para aparecer. Desculpa, esse tempo verdade. não existe ou já passou. É. Tá? Você tem que entender se aquela mulher tá produzindo um conteúdo, talvez aquilo seja um esforço para ela também. Sim. E se você não ajudar, por exemplo, o vídeo que eu fiz na academia hoje, dando as dicas de pose. Beleza, eu ensinei as mulheres, inclusive, se virarem sozinha. Colocar no timer aqui, dá pra gente se virar sozinha. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém. A gente gostaria de alguém, né? Ajudando. Então, homens, entendam. Você que é aquele homem que não tem paciência, mulheres, manda esse vídeo pros homens. Ó, compartilhem. Josi direta e reta agora. Homens, entendam que muitas vezes a sua esposa, você não ama a sua esposa, você não quer ajudar ela profissionalmente, muitas vezes ela precisa de você com paciência para tirar foto, porque aquilo é trabalho. E ela não precisa ser uma blogueira. E outra, esse negócio de pejorar o blogueira também, tá tudo errado. Mas assim, ela não precisa ser uma blogueira para ter que tirar foto e fazer imagens no trabalho dela. Então, ajuda ela. Se você ama ela de verdade, entenda que é trabalho. Para com aquele amiguinho que fica aqui dizendo assim, ai, quer aparecer, não vou fazer. Ai, não tenho paciência, não gosto. Então, a gente tem opções, sim, para as mulheres e para os homens para ajudarem as mulheres, né? E aí, o meu, graças a Deus, eu tive sorte que ele gosta, né? Ele tem toda a paciência quando a gente viaja. A gente fez uma vez E ele te dirige? Sim, ele fica, faz assim, ele quadra bem direito, ele tira foto melhor do que a gente, muito. Você é muito abençoada, viajar, quando né, a gente vai viajar, eu e a minha filha, a gente só quer que ele tire as fotos, porque ele tira fotos ótimas. Eu já até incentivei ele, eu disse, vá fazer um curso de fotografia para você aprender mais. Mas, assim, ele faz bem direitinho, ele tem paciência. Olha, isso, paciência é importante. Raro, né? É raro, principalmente em homens, é muito raro. E, assim, com certeza, ele tem aí um sanguinho, uma veinha artística. Então, ele gosta, ele deve ser uma pessoa sensível, ele gosta do belo, né? Então, assim, você é muito abençoada. Ele nem é resistente para tirar foto. Quando a gente fez 15 anos de casado, a gente foi para Paris, e lá eu contratei uma fotógrafa para tirar umas fotos. Pois ele teve muita paciência. A gente levou uma roupa toda bonita, ele de terno. Olha, a escolha, a gente não falou sobre isso, as escolhas são muito importantes. Vamos falar. Eu toda arrumada e uma malinha, porque a fotógrafa disse, você vai de chinelo baixo, a gente vai andar muito. Aí você puxa a malinha, lá na hora bota a sandália. Perfeito. Pois a gente ficou de 12:00 até umas 5:30 da tarde tirando foto. Que legal. E ele pacientemente lá todo feliz da vida. Todo arrumado e tudo. E ficou lindo o álbum. Então, é legal, né? Uma aventura, assim, a gente viajou só os dois para comemorar esses 15 anos, né? E tudo.
E ficou linda as fotos. Não, Linda. e que bom, que carinho, né? Agora, imagina o contrário. Quando você tem aquele homem... Zangado. Porque, assim, criança zangada para tirar foto, a gente entende, beleza? Porque a criança é aquilo... E é o que ela quer no tempo da criança. Agora, o homem não é mais criança, né? Então, o homem, às vezes, é assim, a gente fala até um pouco do egoísmo, né? Não é que o homem é egoísta, ou a mulher também pode ser egoísta. E às vezes tem isso. O homem adora foto. E a mulher não tem quer. a musa inspiradora e a mulher é travada. Ela tira um prazer do homem. Ela tá sendo egoísta também. Mas existem homens que acabam sendo egoístas porque eles têm uma visão artificial, que aquilo é uma coisa que não tem porquê, valor. Mas não tem valor para ele, né? Que bom que para vocês, os dois têm esse valor. E isso é um presente. Mas lembra, no início, você não gostava. Sim. E que legal que ele trouxe de uma maneira amorosa isso, de você destravar. Sim. E sim, muitas vezes, na maioria das vezes, as fotos mais sonhadas, mais... abençoadas, são fotos que dão trabalho. Sim, dão trabalho mesmo. Dão trabalho. Tem que caminhar, tem que trocar de roupa. Tem que caminhar. Muitas vezes, é engraçado, Franci, eu fotografo muitas clientes e o ensaio, ele cansa. Sim. E aí, no final, muitas mulheres falam, nossa, mas modelo... valoriza a modelo nessa hora, né? Blogueira, nossa, meu Deus. Assim. E aí, é isso. Você dá trabalho escolher uma roupa. Sim. Pra fazer aquelas fotos. Porque, assim, não faz sentido se tudo não estiver harmônico. Verdade. Né? Pode ser que não esteja harmônico, a gente traga uma emoção diferente que funcione. Mas, dependendo da ocasião, precisa estar harmônico. Então, por isso, né? Ele precisou andar, ele precisou estar de terno. E ele teve a paciência para ter um registro. Tudo que é bom... Dá trabalho. Verdade. Eu penso assim. Verdade. Então, assim, eu já tive momentos... Eu lembro de uma viagem minha na Califórnia, que a gente estava num conversível vermelho. E é engraçado. Eu acho que eu nunca falei isso em podcast nenhum. Mas algumas pessoas sabem. Depois que eu virei fotógrafa, eu tiro menos fotos do que eu tirava antes. Antes, eu era aquela mulher que chegava em todos os lugares e queria tirar muitas fotos. Hoje, eu não sou mais essa mulher. Mas eu sou uma mulher que gosta de uma foto de qualidade, né? Então, quando eu vou tirar uma foto, eu penso muito no lugar, na roupa, na luz. Até porque hoje eu tenho conhecimento para fazer essas escolhas corretas. E aí, o meu parceiro, ele tem que ter uma paciência para esse nível de excelência também. Então, eu lembro que uma vez eu estava na Califórnia, a gente estava num conversível vermelho e a gente ia viajar de... não era Califórnia, não. A gente ia viajar de Orlando para Miami, era na Flórida. E eu viajei, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de conforto. Então, no friozinho eu gosto do meu pijama. Se eu for viajar ou se eu for tirar foto, eu vou estar de jeans e camiseta. Mas eu queria a bendita foto. Então, o que eu fiz? Eu viajei de mini saia, que não é nada confortável, porque eu queria a foto daquele jeito, com aquele tênis, com aquelas cores. Então, para uma foto perfeita, dá trabalho. E não é só copiar o que a gente vê na internet. O bom da internet é que nos trazem várias referências. Isso é uma dica para quem vai viajar. Então, mesmo que você não contrate um fotógrafo, busque em algum lugar referências daquele lugar. Eu vou para Paris. Paris, Louvre. Eu vou lá e vejo as fotos lá, guardo numa pastinha e vou verificar se essas fotos condizem com o meu biotipo para fazer as poses e quais as roupas que eu tenho adequadas para isso. Mas também, às vezes me perguntam assim, Franci, qual é o melhor horário para tirar foto? Sim, eu que sou leiga, acho que tem horário ou não tem horário? Tem horário. Para algumas coisas específicas. Mas o que eu digo é não se apegue no horário. Finja que não tem horário. Melhor horário ou pior horário. De começo, finja isso. Depois que você entender, use a seu favor. Por quê? Poxa, eu tô lá em Paris. O melhor horário, vamos lá, Franci. O melhor horário para tirar uma foto é a questão da luz, né? Sim. Então, uma boa luz. É no início da manhã, normalmente, ou no final da tarde. Mas, por exemplo, esses dias eu tava em Budapeste, meio-dia, e o sol não tava em cima da minha cabeça. O sol tava como um sol das 8 da manhã. E tava esplêndido. Então, não se apegue ao horário. Se você estiver meio-dia
perto da torre, em Paris, você vai dizer, não, eu volto depois. Tire a foto, Só né? vai tirar a foto? Não, tire a foto, use um óculos, um Aham. chapéu, levante o queixo, porque a questão do sol do meio-dia é igual à luz do teto. Por exemplo, aqui a gente tem uma luz entrando de frente e branda. Como Aham. disse Gisele na última campanha da Arezzo, que ela fala, né? A melhor luz é aquela que entra de frente, que limpa. Então, a gente tem uma Olha, que luz... chique. a Temos gente uma tem luz boa, então. uma luz que ela é ampla, Uhum. ela é difusa, que a gente chama. Ela é leve, ela não é dura. Então, ela limpa as rugas, limpa o bigode chinês, Uhum. limpa a olheira, fica linda. O que o sol do meio-dia, uma luz que vem do teto, faz? O contrário de tudo isso. A luz que vem do teto ou a luz do meio-dia vai fazer olheira, vai marcar bigode chinês e assim por diante. Então, no teu rosto, é isso que vai acontecer. Só que se você tá lá no meio-dia, gente, vamos usar técnicas. É por isso que eu ajudo muitas Sim. mulheres. Técnicas para liberdade de você estar meio-dia com a pior luz que existe e ter uma foto bonita. Legal. Você pode olhar para cima, você pode olhar para baixo, você pode fechar o olho, você pode brincar com Uhum. vários elementos de composição. Muito legal, adorei as dicas da Luz. E roupa, geralmente, porque você falou aí que você gosta de fotografia atemporal. Uhum. Então, para que a gente tire uma boa foto e essa foto fique Atemporal. linda a vida toda. A vida toda. O ideal. O ideal é que a gente faça escolhas atemporais. Uhum. Se a gente quer uma foto clássica e atemporal, a gente vai buscar cores atemporais. Sim. Muito fácil para todo mundo entender. Olha só, eu pego uma foto de família. Se todo mundo tiver com uma cor, uma tá de verde limão, outra neon, uma tá com uma maquiagem brilhante, a outra com uma unha cheia de bichinho, essa foto vai ser atemporal? Não. Vai ser um pouquinho complicada. Agora você pega um portrait daqueles estilos bem americanos, onde tá todo mundo de preto, ou com aquela gola rolê, ou tá todo mundo de branco e faz uma foto. Ela é atemporal, Sim. ela é harmônica. E aí segue para todas as mulheres. O que acontece? No ensaio pessoal, você pode ousar mais. Mas digamos que você vai fazer um ensaio pessoal comigo, Franci, e aí você colocou um laranja na tua unha. Ou colocou um batom vermelho muito aberto que vai pro tom de laranja. E eu amo batom vermelho. Aquelas fotos, elas vão ser atemporais ou vão te causar enjoo? Às vezes cansa, né? Cansa. O corporativo é a mesma coisa. Por isso que quando eu coloco lá, eu falo, busque tons mais sóbrios. Branco, preto, nude, um azul marinho. Por quê? É mais difícil de você enjoar. Ai, Josi, mas eu adoro florido, eu adoro pink. Gente, eu adoro vermelho também. Só que ele vai marcar mais. Inclusive a nossa vitrine digital. Imagina se eu viesse aqui com uma roupa gravar o nosso podcast, que bom que a gente tá certinho. Pois a gente às vezes combina. Se eu viesse aqui gravar o podcast com você, primeiro que tem questões de vídeo também, que não cabe a mim falar, mas que você não pode usar algumas coisas na TV ou em vídeos que tem algumas técnicas também para isso. Agora, imagina se eu viesse aqui com uma roupa pink. Adoro pink e laranja, acho lindo a combinação. Mas se eu viesse aqui com um vestido laranja, com uma roupa laranja cheia de bolinha pink, o que isso ia trazer para quem tá assistindo? Qual a sensação? Porque é bom ser ousado, é bom ser moderno, é bom trazer a sua essência, mas você precisa ter cuidado de ser estratégico quando precisa ser. Outra coisa, você vai postar isso na rede social, você vai postar na sua, eu vou postar na minha. Se você postar 2 vídeos com alguém de pink com a bola laranja ou de laranja com a bola pink, você só consegue ver isso. E dá uma sensação de bagunça. Então, roupa é isso. Mais liso e mais clássico. Eu acho assim, se você quer fotos clássicas, você não pode fugir da sua essência. Se você é uma pessoa moderna, você pode buscar por roupas modernas, mas às vezes mais num corte, ou às vezes num acessório, tá? Mas tomar muito cuidado. Eu gosto de estampas, contanto que sejam estampas icônicas e estratégicas. Então, estampa, hoje eu falo muito de posicionamento de palco. Estampas é uma coisa que, às vezes, até no palco você consegue usar mais se ela for uma estampa icônica ou minimalista. O que eu tô falando? Sendo bem direta e reta. A gente tem umas estampas lindíssimas da Dolce & Gabbana. E são estampas que, quando você bate o olho, você sabe que é Dolce & Gabbana. E
durante esse posicionamento, ou você está numa palestra, ou em alguns meios, existem códigos. Sim. Então, se você quer passar um código e não estar com uma marca estampada, você pode usar, né, a logo, que a gente fala muito do Quiet Luxury hoje. Você pode usar uma estampa icônica da Dolce & Gabbana, que as pessoas vão entender aquele código e você estará elegante. Mas a estampa, por mais que ela seja icônica, ela vai marcar mais. Então, se você produzir um material de visual, de vídeo, foto, ela vai marcar mais, vai poluir mais a sua vitrine digital. Cores, você pode usar cores preto, branco, nude, que eu já falei, cores mais sóbrias, mas, por exemplo, você está com uma blusa de renda, que é lindíssima, a textura traz profundidade. Então, você pode brincar com mais texturas do que com cores. Entendi. Legal. Gostaram da dica, mulheres? Várias dicas maravilhosas aqui. E a gente já está quase chegando ao nosso final. Rapidinho passou o tempo. Tão boa. Mas eu queria, Josi, te perguntar. Você até falou já lá no início, mas a gente sempre faz essas perguntas no final. Mas eu lembrei também que antes do final, eu quero falar aqui para as mulheres e para os homens também que estão assistindo, que se você quiser ter, né, registrar ou um vídeo, né, ou um podcast, ou o seu curso digital, você pode vir para cá. Coloca aí a câmera do teu celular no QR Code que está aparecendo na tela e a gente vai ter todo o prazer de lhe receber, de proporcionar para você esse ambiente, como a Josi já falou, de Incrível. som, de luz maravilhosa, para você fazer o seu material, né? O seu infoproduto, seja o que for. Eu já observei, já dei pitaco, já vi o equipamento de ótima qualidade. E a gente que trabalha com isso sabe o quanto faz diferença, né? Além do bom gosto. Da luz, da excelência. Gente, eu amei porque vem aqui uma profissional que conhece de tudo isso, né? E tá dando nota boa pra gente, eu sou muito sincera, viu, Francis? Pro bem e pro mal. Então, eu acho que se a gente tem algo de bom e que é genuíno, que é de verdade, você deve explanar. Sim, realmente tá. Com certeza. Então, gente, está aqui. Quando eu não estou aqui entrevistando as poderosas que vêm, né, para o podcast, o ETP Studios recebe qualquer pessoa que queira fazer seu trabalho aqui com a gente. A gente tem excelentes profissionais, uma equipe aqui maravilhosa, né, de excelentes profissionais para deixar aí teu produto, teu infoproduto incrível e você se posicionar ainda mais. Aproveita, já entra em contato aí com a Josi, vai lá no Instagram dela, né, que a gente vai colocar aí na tela, Instagram da Josi, e você vai lá seguindo, pegando essas dicas, né? Se movimentando. Porque eu acredito muito nisso, que a vida é movimento. E que a gente pode todo dia melhorar um pouco. Todo dia. Total. Eu digo que todos nós temos alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar. Mas a gente precisa, no nosso movimento, olhar para trás e ver que hoje a gente está bem melhor do que ontem, né? E amanhã a gente pode estar melhor do que hoje. Então, é esse movimento, é o ecossistema que você falou, de estar junto com pessoas que possam te apoiar, te ensinar alguma coisa, te dar dicas. É muito importante, eu acredito muito nisso. Esse movimento que a gente fala vai desde o movimento de você ter a atitude de fazer o seu ensaio. É o mesmo movimento que as pessoas têm em buscar um treinamento ou outros treinamentos para sair da zona de conforto. E aí você tem o pós, né? Então, você falando do estúdio, me vem na ideia uma dica para algumas pessoas também aproveitarem o que você tem, né? A oportunidade. E assim, às vezes de nada adianta, nenhuma mulher entra no Além da Pose e sai igual. Sim. Mas tem algumas que a chave vira e que aproveitam e dão continuidade nesse aprendizado. Porque nada adianta você ir lá, trabalhar a sua imagem, entender suas travas, entender o que vai te favorecer, fazer o teste de luz, entender se você voltar para um ecossistema que não é legal e continuar na inércia. Tem que ter transformação. Com certeza, né? Teve uma transformação lá que você não vai esquecer várias coisas que eu falei, né? A aluna não esquece várias questões de técnica que eu falei. Só que algumas Tem atitude e transitam melhor e são mais rápidas. E aí, o estúdio, a questão do podcast, uma das dicas que eu dou para quem é travada. Sim. Tá? Josi, eu não consigo fazer vídeo. Eu vou contar um segredo para vocês, que também muita gente não sabe. Eu aqui no tete a tete, ou eu
palestrando para 200, 500 pessoas, eu fico muito à vontade. Quando eu vou gravar vídeo, só eu e a câmera... Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, né? E aí, quando fica só eu e a câmera, muitas vezes não sai de primeira. Verdade. Então, a dica que eu dou para você que quer destravar, que quer começar a fazer vídeos, o podcast é uma excelente ideia, porque você está com outra pessoa aqui. E a live também, Sim. com outra pessoa. Tanto que eu quero retomar um projeto que eu tinha de live das alunas. O que era a live das alunas? É trazer essas alunas para fazer live de diversos assuntos, para que eu ajude ela ali a destravar e que o meu ecossistema conheça ela e vice-versa. Mas eu quero empoderar mais ainda essas alunas e valorizar. Porque quem busca conhecimento, quem está aqui assistindo esse podcast, é porque quer melhorar. É porque quer evoluir. Não importa o grau da evolução, mas é porque acredita em uma evolução. É muito importante tudo isso que você falou. E você estava falando e eu me lembrando de quando eu comecei meu movimento no Instagram, que eu ia fazer os vídeos. E até hoje tem dias que não sai também, né? Que a gente bota lá e... Tem dias mesmo. Eu era muito mais travada, eu ficava tão séria, tão séria. Eu não sou séria assim no dia a dia, né? E aí, umas amigas minhas diziam, Francisca, mas tu tá tão estranha naquele vídeo, tu tá séria. Aí eu dizia, mulher, mas é assim, eu vou melhorar, vai indo. Isso. E é o movimento que faz a gente melhorar. Movimento. Né? Então, a mulher às vezes faz uma vez, aí ela não ficou legal, aí ela desiste. Não vou mais fazer. E às vezes ficou legal, mas a gente é extremamente perfeccionista. Isso, o crítico interno grita, a gente né? é muito crítica. Então, por isso que eu sou a favor do... não pode usar Deixa filtro. Aí, se quiser, usa filtro. Gente, não tá... O feito é melhor do que perfeito, mas eu também sou defensora da gente tentar cada vez mais. Agora, é só a prática. Assim como o ensaio. A pessoa que fez o ensaio comigo, eu olho 5 ensaios depois, eu fico encantada como aquela pessoa se soltou. O podcast é a mesma coisa. Aos poucos você vai trazendo. Por isso... Busque, não pare, fique em movimento, busque estratégias. Josi, eu ainda não consigo fazer. Talvez se você estivesse fazendo um vídeo sozinha e não tivesse aqui nessa troca, que te agrega tanto, que é uma coisa de você, que você gosta o propósito de empoderar outras mulheres, que você gosta e tá aqui de coração aberto para escutar outras mulheres. Talvez se você tivesse só você com você mesma, seria mais difícil. Sim, às vezes a gente vai gravar e erra e volta e vai, né? Exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Hoje em dia, a gente busca muito o real. Eu falei muito da gente buscar a liberdade, que a gente é atraído e treinado para o belo. Mas o real está com tudo. Sim. Mas lembre-se, o real em cada momento da sua vida tá tudo bem, mas também não adianta ficar só o real bagunçado. Sim, né? É o real organizado, então, né? você tem que ter você tem que ter o real, em algum momento, real do jeito que for. Faz o vídeo. Gente, você vai perder a oportunidade. A gente tava falando da academia. Você saiu da academia, tá toda esculhambada. Não vou fazer um vídeo porque tô esculhambada. A gente coloca um filtro e vai. E tá tudo bem. Aproveita essa energia, a endorfina, enfim, e vai. E faz. Verdade. E aí, o podcast, eu acho, live, busca estúdios, por exemplo. Às vezes a pessoa não gosta e é travada porque não sabe uma luz coerente pra usar. Não tá num lugar legal, adequado. Num lugar legal e adequado, ela consegue ter a segurança de estar gostando. Aqui muitas mulheres sentam aí quando os meninos colocam aqui a imagem, meu Nossa, Deus, eu tô tão bonita. Olha aí. É isso. Nossa, que luz maravilhosa. Então, assim, é o lugar, como você falou, é o ambiente certo, né? As pessoas certas. As pessoas certas, a luz certa. Muito bem. É isso. Josi, e eu digo que toda mulher tem superpoderes, né? Nós temos superpoderes, você também é uma mulher que incentiva outras mulheres. E se você fosse escolher um superpoder, qual seria o seu superpoder? Meu ou que eu indico para você? O da Josi, assim, que faz a Josi ser a Josi, né? Que superpoder é esse? Eu acho que eu consigo, hoje, ler a essência das mulheres e ter essa sensibilidade com algumas mulheres. Legal. E eu acho, assim, que é um propósito de Deus. E é um superpoder, né? É um superpoder. E você falou no início, mas eu gostaria que você falasse novamente o que é uma mulher poderosa para você. Uma mulher poderosa, para mim, é uma mulher real, né? Mas
com estratégia. Sim. O que significa isso? Ela é real, do verdadeiro, de entender que uma mulher não pode e nem deve estar maquiada o tempo inteiro, uma postura ereta o tempo inteiro. Mas é uma mulher que, quando ela quer colocar um posicionamento, se impor com estratégia, ela também o faz. Sim. Então, é uma mulher real que vai que vai do simples à humildade, até aquela mulher poderosa, segura e metida. Maravilhosa, metida. Ó, eu chamo de poderosa e ela tem as metidas dela do curso, né? Além Sabe da por que é pose. metida? Você sabe por que é metida? Não, Porque toda mulher busca a segurança de uma metida. verdade. Verdade, gostei. Mas tem que ser uma metida do bem. É, a metida do bem, Metida que é se diferente conhece, de arrogante. É, que se conhece, né? Que entende que... quando eu faço essa pergunta da mulher poderosa, também sobre isso. Que é esse poder interno, que vem de dentro para fora. Isso. E que faz, sim, você querer ficar bonita, arrumada, né? Fazer um vídeo, fazer uma foto. Esse é o poder que eu acredito também, né? Não só a pessoa se vestir de grife... Não adianta nada. E não ter esse autoconhecimento, né? Esse posicionamento. Você já parou para pensar? É uma coisa que eu falava muito e eu parei um pouco. Já parou para pensar quando você está num restaurante, entra uma mulher? Ou quando você olha uma imagem, você olha uma mulher, ela nem é tão bonita, mas você fala, nossa, mas ela tem... Ela exala um poder, né? Ela tem algo, ela tem um brilho, ela é poderosa. E às vezes você tem uma mulher muito bonita... Sim, e eu conheço. E a gente fala, sem sal, ou não sei. É isso. Eu acho que a mulher poderosa, ela vai além da pose, além da beleza, além da elegância. Ela é completa e real. Muito bem. Olha, pois muito obrigada por você ter... Eu que agradeço. Arrumado um tempo aí na sua agenda, que é bem corrida. Mas eu sei que esse podcast é muito especial. E eu fiquei super feliz. Vou fazer meu ensaio, né? Quinta-feira a gente tem ensaio. Depois você tem que contar. Vou contar a experiência. Vou ainda para Além da Pose. Dessa vez não tem vaga, infelizmente, mas vou fazer porque eu acredito que a gente tem que estar se lapidando a cada dia. E são essas oportunidades. E as mulheres, cada uma, ela entra na nossa vida para nos ajudar em alguma coisa. Eu penso muito nisso, que cada uma de nós, a gente tem essa missão que Deus dá, né? Esse dom, esse talento. E aí a gente vai ali, lapidando, né, as joias que existem aí no mundo, que são as mulheres. E que bom que você trouxe esse seu talento, né, e serve as mulheres dessa forma. Parabéns aí. Nossa, obrigada. Mais sucesso para o seu trabalho. E a gente vai se encontrar, né? Muito obrigada. Com certeza. Me permita falar uma coisa que eu acho que veio no meu coração agora e que a gente tem que exaltar, e é o que você faz, exaltando outras mulheres aqui. No Além da Pose, eu dou um treinamento e eu levo muitas técnicas e eu ajudo muitas mulheres. Eu digo que no Além da Pose eu levo a cura, mas é a minha cura. E muitas mulheres que estão lá, às vezes, Franci, talvez a grande virada de chave nem venha por mim. Eu preciso exaltar isso. Vem através daquele ecossistema. Sim. E às vezes ninguém que está em cada turma não era para você estar nessa turma. Não é à toa, né? Quem tá não lá é tem por que acaso. Tá ó, eu me arrepio, verdade. Porque cada vez mais eu vejo que eu estou lá no meu propósito de vida, mas que muita transformação acontece através de outras mulheres. Sim, eu confio, eu acredito muito, inclusive tem um movimento, quando você estiver por aqui, que tiver esse evento, que é o Café com Elas. Ai, que legal. Eu vou lhe convidar, porque é exatamente isso. São as mulheres, na realidade, a mágica acontece entre cada uma lá, entre elas. A fala de uma, né? Pode tocar tão profundo que muda a tua história. Verdade. E a gente vai se melhorando, evoluindo, né, com a vida, que esse é o sentido da vida, né? Isso a gente evoluir, a gente contribuir. E eu estou muito feliz com a sua participação aqui no nosso podcast. De coração. Está eternizada aqui a sua história agora, boa. Né? Através de vídeo. E em breve a gente se encontra. E para você que está aqui, que ficou com a gente até agora, compartilha esse vídeo, deixa teu comentário, tuas perguntas, tuas dúvidas. A Josi entra lá no chat depois, né, e responde. Segue ela, a gente vai deixar o @. E na próxima quarta-feira a gente se encontra com mais outra poderosa aqui no Elas
Tem Poder Podcast. Um abraço e até lá.